A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura em Números, capítulo 13, versículos 1 e 2. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Amém. Amém, irmãos? A paz. Irmãos, no último sábado, véspera de Páscoa, o ministro da Saúde relatou o número de mortos por coronavírus no nosso país. 68. Imediatamente, o site da Record, R7, deu a seguinte manchete: mortos por coronavírus, hoje, 68. É o menor índice de mortalidade em 5 dias. O site G1 da TV Globo anunciou a mesma notícia, dizendo: morreram 68 hoje no Brasil. Em uma semana, dobrou-se o número de mortos. A mesma notícia, porém, uma foi dada de forma otimista, outra de forma pessimista. Pessimistas e otimistas. São estes os habitantes do mundo que nós vivemos. Nós podemos dividi-los em pessimistas e otimistas. Você é pessimista ou otimista? O tema da nossa meditação hoje é: seja otimista. Seja otimista. Nós vamos basear a nossa meditação no capítulo 13 do livro de Números, quando Moisés, por ordem do Senhor, envia até a terra prometida, a terra de Canaã, 12 espias, cada um de uma tribo de Israel. 10 deles voltaram trazendo um relatório totalmente pessimistas. Eles viram a terra e não tinham coragem para tomar posse dela, por causa dos gigantes que havia ali. Os outros dois, Josué e Caleb, trouxeram um relatório otimista, dizendo que eles podiam possuir a terra. Qual a diferença entre o pessimista e o otimista? Quais são as suas semelhanças? Irmãos, nós vamos fazer 12 ponderações nesse texto da palavra do Senhor para mostrar que você tem que ser otimista. Primeira ponderação, nós podemos observar aqui as semelhanças entre o otimista e o pessimista. Ambos foram enviados por Moisés para espiar a terra. E ambos tiveram a mesma visão. Uma terra grandiosa, uma terra que manava leite e mel, mas uma terra onde habitavam gigantes. Eles tiveram a mesma visão. Hoje, se nós observarmos bem, a pandemia está sobre todo o mundo, sobre os otimistas, sobre os pessimistas. Temos a mesma visão e estamos no mesmo cenário como naqueles dias. Mas, apesar de haver uma semelhança entre ambos, há 10 diferenças entre o pessimista e o otimista. É o que nós observamos nesse texto da palavra do Senhor. A primeira diferença é que os pessimistas são a maioria, os otimistas são a minoria. Essa é a realidade do mundo e do nosso país. Se você for observar, quantos foram os pessimistas? 10. Quantos foram os otimistas? Apenas 2. E essa é a realidade que nós vivemos. A maioria sempre vai para o lado negativo. É interessante observar que até mesmo nas eleições, as pessoas votam naquele que está na frente das pesquisas
e não no candidato melhor. Por isso que o nosso país está como está. Você vai pela vontade da maioria, pessimista, ou você é otimista, como a minoria? Mas a segunda diferença que nós observamos, e também a terceira diferença, está na maneira das pessoas falarem. Observe bem o relato dos pessimistas e o relato dos otimistas quando falaram a Moisés. Primeira coisa que nós vemos é que o pessimista sempre coloca a bênção primeiro, depois o problema. O otimista é o inverso. Veja como as coisas mudam. Os espias pessimistas, eles chegaram e disseram para Moisés: a terra é boa, mas só que lá tem tantos gigantes. Josué e Caleb disseram o inverso. Na terra há gigantes, mas a terra é boa. Isso faz toda a diferença. Assim é o pessimista e o otimista. Outra forma que diferencia tanto um quanto o outro, na forma de relatar. Essa é a terceira diferença. O que os pessimistas disseram: coitado de nós, se nós entrarmos nessa terra, os gigantes vão nos destruir e nos devorar. Josué e Caleb disseram diferente. Coitado dos gigantes, se nós entrarmos na terra, o Senhor vai nos abençoar e os gigantes serão expulsos e devorados e destruídos. Olha a diferença. A terceira e a quarta diferença está na memória. Se a primeira, a segunda e a terceira diferença está na fala, a terceira e a quarta e a quinta diferença está na memória. O que você quer dizer com isso, pastor? Você está indagando. Veja bem, quando os pessimistas olharam para a terra e viram os gigantes, eles se esqueceram da promessa de Deus. Porque eles só olharam para os gigantes e não lembraram que aquela terra era a terra prometida por Deus a eles. Os otimistas não se esqueceram das promessas de Deus. Eles olharam para a terra e viram: esta é a terra prometida, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não vai mentir, Ele vai nos dar a terra. Quinta diferença, também com relação à memória. Os pessimistas se esqueceram dos grandes feitos de Deus no passado. Ao longo de 40 anos, Deus conduziu aquele povo, Deus libertou o povo, Deus feriu o mar, a água saiu da rocha ferida, Deus sustentou o povo com o maná, as suas vestes não se rasgaram, nem suas sandálias se gastaram. Quantas bênçãos aquele povo pôde presenciar durante o período em que ele foi guiado por Moisés no deserto. Mas os pessimistas, quando viram os gigantes, eles se esqueceram dos feitos de Deus no passado. Os otimistas não. Quando eles viram os gigantes, eles viram o que Deus fez no passado. E o mesmo Deus que fez no passado, iria fazer naqueles dias e faz sempre. E é nisso que nós temos que pensar. Quando nós virmos os gigantes,
quando nós observamos os nossos problemas, nós temos que ser otimistas, porque o mesmo Deus que foi ontem e hoje vai ser para sempre. O mesmo Deus que fez tantos milagres, Ele continua fazendo. Outra questão está na forma de enxergarmos os acontecimentos. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Lá na minha terra, em Minas Gerais, a gente fala que mineiro não olha, ele espia. Você vai falar, o que você está dizendo, pastor, com isso? Estou dizendo o seguinte: aqueles espias pessimistas e otimistas, eles tiveram a mesma visão, mas eles enxergaram de uma forma diferente. Como? Vou dizer. Os pessimistas, eles olharam para a terra e para os gigantes e disseram, essa terra é um sonho. Mas esse sonho está muito distante de nós. Essa terra não é para nós, é para os gigantes. Os otimistas olharam para a terra, olharam para os gigantes e disseram, essa terra é um sonho. É um sonho que nós lutamos por ele e devemos continuar lutando. Um sonho maravilhoso que pode ser realizado. E esse sonho, essa terra, não é dos incircuncisos, não é dos gigantes, não é dos filhos de Enaque, mas essa terra Deus nos deu e nós podemos realizar esse sonho. Sabe por que você não consegue realizar os seus sonhos? Você que é pessimista. Porque você não luta e você acha que você não tem competência e não pode conquistar esse sonho. Aí depois você vê que uma pessoa muito menos competente que você vai e consegue. Por quê? Porque ela lutou. Porque ela teve uma visão diferente. Não deixe o inimigo destruir seus sonhos. Olhe e veja que Deus poderá te dar forças e capacidade para você realizar todos os seus sonhos. Outra forma de enxergar dos otimistas e dos pessimistas. Os pessimistas olharam para os gigantes da terra. Eles olharam e o que eles viram? Apenas os gigantes da terra, os filhos de Enaque. Os otimistas, Josué e Caleb, olharam além e eles viram o grande, o imenso, o eterno, o infinito, o gigante do céu. Foi o mesmo que fez Davi. Enquanto tantos estavam medindo a estatura de Golias, dizendo ele tem quase 3 metros de altura, Davi olhou para o gigante do céu, olhou para o seu Deus, que lhe deu a vitória. Quando você se deparar com os seus gigantes, ou com os seus problemas que se agigantam diante de você, não olhe e nem veja o tamanho deles, mas olhe para aquele que pode destruir e derrubar todo ou qualquer gigante. Outra diferença entre os pessimistas e os otimistas está também nas reações de cada um. O pessimista, ele olha para o gigante e ele é tomado pelo medo e pelo pavor. O otimista, ele olha para o gigante e dos problemas que se agigantam diante dele, ele se reveste de fé. Porque tudo é possível ao que crê. Essa é a reação,
tanto de um quanto de outro, diante dos problemas. Mas nós podemos ainda observar outra diferença entre o pessimista e o otimista. Está nas ações. Falamos das reações de um e de outro, mas que ações tanto um quanto o outro toma? O pessimista, quando ele vê os gigantes, ele se apavora e quer fugir. Não foi o que o próprio povo e os espias pessimistas disseram? Vamos voltar para a terra do Egito. Os otimistas, como Josué e Caleb, já pensaram e já agiram de forma diferente. O que disse Caleb? Eia, vamos lutar, vamos em frente, vamos possuir a terra. Sim. O pessimista foge do problema. O otimista luta e vence. E essa é a última diferença entre o pessimista e o otimista. O pessimista fica no meio do caminho, se assenta numa pedra e chora as oportunidades perdidas. E chora a sua derrota. E chora o seu fracasso. O otimista sai à luta, enfrenta o gigante e o vence, entra na terra e toma posse dela, porque muitos saíram da terra do Egito. Mas 40 anos depois, só 2 chegaram. Quem? Os espias otimistas, Josué e Caleb. E a última consideração que nós gostaríamos de fazer a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é pessimista ou otimista? O apelo que eu gostaria de deixar a você hoje é: seja otimista. Se você quer que os seus sonhos se concretizem, que a sua casa seja estabelecida, se você quer uma vida vitoriosa, você tem que ser como Josué e Caleb. E quanto aos outros, nem o nome deles é citado, porque eles se perderam, mas os outros entraram para a história. Como é que você quer entrar para a história? Que histórias você quer contar para o seu neto, para o seu bisneto? Como você quer ser lembrado? Como uma pessoa vitoriosa ou como uma pessoa derrotada? Por isso, não dê ouvidos à mídia pessimista. Não dê ouvidos àqueles que espalham notícias de pavor para você, mas creia em Deus. Confie no Senhor e você vai entrar na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.